A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você participa por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tá bombando. Já são mais de 367 mil inscritos. E a nossa meta é chegarmos até o final do ano a 400 mil seguidores, um número extraordinário. Daqui a pouco eu anuncio os nossos dois gigantes debatedores e são muitos os assuntos no programa de hoje, assuntos polêmicos. A gente vai falar de guerra e dos desdobramentos políticos aqui no Brasil. O programa de hoje tem os seguintes destaques. A guerra entre Israel e Gaza após a ofensiva do Hamas. O ataque pegou as forças israelenses desprevenidas que contra-atacaram. São centenas de mortos e várias pessoas sequestradas. Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. Você vai acompanhar a repercussão do conflito no Oriente Médio na política brasileira. Você vai ver também, fim de semana é marcado por manifestações contra o aborto pelo Brasil. Em Goiânia, teve manifestação a favor da maconha. Será que a população concorda com a legalização? A partir de agora, no TBC Debate. E no TBC Debate brigam as ideias e não as pessoas. Comigo, dois gigantes debatedores que eu acho que não concordam em nada, são antagônicos. Oséias Varão, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Quero cumprimentar os nossos telespectadores, os internautas, o doutor João Coelho, que está aqui para debater conosco hoje. É sempre um prazer participar do programa. João Coelho é filósofo e sociólogo, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, quero agradecer novamente minha participação, é muito salutar esse debate aqui, quero cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Alego, também pela TBC e também aqueles que nos ouvem por rádio e também pelo YouTube. Muito bem, eu vou chamar agora a pergunta do dia, mas eu quero o sim ou não de vocês para a gente incrementar aqui no começo. Israel versus Hamas, quem tem razão? Professor João, em uma palavra. É muito difícil para um filósofo ter que escolher e explicar uma geopolítica internacional com uma palavra. Uma palavra só, então tudo bem. Então fica por aí a sua primeira participação. Oséias Varão, Israel versus Hamas, quem tem razão? Israel. Muito bem, vamos lá então com a nossa pergunta do dia, que é polêmica. Andressa Calassi. Terroristas do grupo Hamas lançaram no último sábado uma grande ofensiva que pegou de surpresa as forças de segurança israelenses. A série de ataques coordenados a partir da faixa de Gaza incluiu a entrada de homens armados em Israel, além do lançamento de foguetes e sequestro de civis e militares. Dezenas de civis israelenses foram mortos indiscriminadamente na ofensiva do Hamas, que chegou a tomar comunidades israelenses próximas da faixa de Gaza. Há registro de centenas de feridos. A ação acontece em meio a negociações para uma aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, mediada pelos Estados Unidos. Após os ataques, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país se encontra em guerra. O comandante militar do Hamas, Mohammed Deif, por sua vez, fez um apelo aos palestinos de todo o mundo para lutarem. As forças de Israel também lançaram ataques aéreos contra Gaza. Segundo autoridades palestinas, mais de uma centena de pessoas morreram nos bombardeios retaliatórios. O domingo foi o dia mais mortal em 15 anos, depois da resposta de Israel ao ataque sem precedente do Hamas. Quase 300 palestinos foram mortos em 24 horas. De acordo com autoridades, no total, já são mais de 1.200 mortos. O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa de Israel e associou o atual presidente Lula ao Hamas, afirmando que o grupo
parabenizou Lula pela vitória eleitoral de 2022. Em 31 de outubro do ano passado, o site oficial do Hamas publicou uma nota parabenizando Lula pela vitória contra Bolsonaro nas urnas. O texto declara que Bassem Amin, líder político do Hamas, parabeniza, entre aspas, guerreiro da liberdade Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória na eleição brasileira, fecha aspas. O texto também afirma que o responsável do Hamas considerou a eleição de Lula, entre aspas, uma vitória para todos os povos oprimidos em todo o mundo, particularmente para o povo palestino, fecha aspas, e que Lula é conhecido pelo apoio forte e contínuo aos palestinos em todos os fóruns internacionais. O presidente Lula condenou os ataques do Hamas e expressou condolências aos familiares das vítimas em Israel por meio de uma mensagem nas redes sociais. E disse ainda que o Brasil não vai poupar esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exército da presidência do Conselho de Segurança da ONU. Diante disso, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores: Israel ou Hamas? Quem tem razão? Oséias Varão, qual a sua opinião? Você já disse no início que Israel tem razão. Por quê, Oséias? Rafael, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte: nós precisamos separar, para comentar esse assunto, nós precisamos separar bem o que é o povo palestino do Hamas. Porque senão fica parecendo que estão falando da mesma coisa, né? Na verdade, Rafael, o povo palestino hoje é subjugado, escravizado pelo Hamas. Talvez nem todos saibam disso, mas lá por volta de 2006, mais ou menos, Israel concedeu alguns territórios aos palestinos. A Cisjordânia hoje é fruto dessa tentativa de Israel de pacificar com os palestinos através da chamada Autoridade Palestina, né? Então, na época, eles cederam a Cisjordânia e a faixa de Gaza para a Autoridade Palestina nesse processo de construção de uma pacificação da região. Ocorre que, em determinado momento, o Hamas aplicou um golpe na Autoridade Palestina que governava a faixa de Gaza e implantou ali uma ditadura que, inclusive, não foi eleita. Às vezes as pessoas não sabem disso, mas hoje a faixa de Gaza vive uma ditadura imposta pelo Hamas contra a vontade da população. Não houve uma votação da população que escolheu o Hamas para governar aquele lugar. Então ali é uma ditadura. E eles usam o próprio povo palestino hoje como escudo, né? Então são terroristas que escravizam o próprio povo e que têm um objetivo fundamental, é bom dizer isso. O objetivo fundamental do Hamas não é instituir ali um Estado palestino independente. Esse não é o objetivo primordial deles, né? Eles deixam isso muito claro, inclusive, no seu estatuto. O Hamas tem o objetivo de acabar, de destruir Israel. Então, nós estamos lidando aí com um grupo terrorista que é capaz de fazer o que nós vimos aí nesse fim de semana, e o Estado de Israel, que é o único Estado democrático, inclusive, da região, que tem adotado sempre uma postura de tentar pacificar, mas isso não acontece do lado do Hamas, que é um grupo criminoso e terrorista. Professor João Coelho, qual a sua visão sobre esse tema, Israel versus Hamas? Quem tem razão nessa história, na sua visão? Então, o Estado de Israel foi criado em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente para atender os judeus que estavam completamente isolados no mundo, né? E essa organização foi feita de maneira artificial. E aí o Estado de Israel, quando foi constituído oficialmente em 1948, ele foi crescendo e ocupando terras e novas áreas e criando assentamentos em que tirava os palestinos de suas casas e criavam assentamentos para receber judeus. Eu não concordo com a ação militar do Hamas, não concordo com as vítimas que essa guerra acaba produzindo. Normalmente são vítimas civis, e a morte de crianças, idosos, eu não concordo com nada disso. Mas simplificar tudo dizendo que apenas o Hamas está cometendo um ato violento sem colocar Israel também como um ato violento é uma simplificação muito grosseira.
o Estado de Israel, juntamente com os Estados Unidos e parte da União Europeia, considera o Hamas um grupo terrorista. Mas não é o mesmo caso, por exemplo, com a ONU. A ONU não considera o Hamas como um grupo terrorista. Pelo contrário, eles representam o povo palestino que quer lutar pelo seu território. Se a gente pegar, o ouvinte pode ir em casa fazer essa consulta, pega o tamanho do Estado de Israel em 1948 e agora pega o tamanho do Estado de Israel atualmente. O que a gente percebe? Que o Estado de Israel vem crescendo seu território a partir de ocupações ilegais e a partir de ocupações violentas. E aí a resposta que o Hamas dá é uma resposta violenta, assim como se nós no Brasil tivéssemos um tipo de ocupação ilegal. Sei lá, se a Argentina tenta ocupar, por exemplo, o nosso território aqui no Brasil, qual que seria a nossa ação? Seria uma ação também violenta, uma ação bélica. E infelizmente quem sofre com essa ação violenta e bélica é justamente o povo. Agora, o Estado de Israel, na forma como ele foi constituído, de uma maneira apenas política, ocupando terras de um grupo religioso que é a Palestina, porque naquela região, Jerusalém, ela é importante para 3 diferentes religiões, né? Ela é importante para os muçulmanos, é importante para os judeus e é importante para os cristãos. Então, essa é uma questão muito difícil, por isso que é muito difícil essa simplificação, né? Um está certo, um está errado. Na verdade, a busca pela paz seria o ingrediente mais importante, né? Para tentar resolver isso. Professor João... Mas o Estado de Israel ele não recua. Professor João, você disse aí que o Hamas representa os anseios do povo palestino. Com base em que o senhor fala isso? Principalmente nas ocupações de terra. Não. Principalmente Eu estou perguntando, base. É porque eu disse assim, olha, o Hamas chegou ao poder na faixa de Gaza por meio de um golpe de Estado. A população elegeu um governo, a autoridade palestina, e eles deram um golpe de Estado ali. Então, com base em que o senhor diz que eles representam os anseios do povo, considerando que eles não foram eleitos pelo povo palestino? Peraí, quer dizer então que você é que sabe qual que é os anseios do povo palestino? Não, eu não disse isso. O que nós estamos dizendo é que quando você tem as entrevistas com o povo lá palestino, você vê uma participação muito grande de apoio da população então palestina. Então você está falando com base nas entrevistas que o senhor vê na televisão, Agora, é isso? Outro aspecto não, eles estão apoiando Israel. Você vê o povo palestino, por acaso, apoiando Israel? Pelo contrário, o povo palestino não suporta Israel justamente porque os sistemas de ocupação, o uso de violência, a construção de muros, a segregação do povo palestino, e aí entra um ingrediente que é um tipo de racismo religioso também. O fato de serem palestinos, o fato de usarem uma vestimenta diferente dos israelenses, fazem com que eles também não sejam aceitos em determinados lugares. Eu não concordo com nenhuma forma de ato terrorista ou ato violento dessa natureza. Agora, é muito claro que o povo palestino quer se livrar das forças armadas de Israel. Professor, é o seguinte, se é muito claro que o Hamas representa os anseios do povo palestino, por qual razão eles não conquistaram o poder por meio de eleições? Não, o que a gente percebe ali é uma desestruturação política e bombardeios diretos do Estado de Israel contra os palestinos. As organizações políticas que foram constituídas ali no Estado de Israel foram organizações a partir de uma demanda internacional, a partir de uma organização com os Estados Unidos. Não aconteceu esse mesmo apoio, por exemplo, com os palestinos, que tem na balança de poder político um peso muito menor, por exemplo, que Israel tem com relação aos Estados Unidos. Professor João, o senhor não respondeu a minha pergunta. Por que o senhor fugiu da minha pergunta? Não, eu estou respondendo com clareza. Agora, se você não tem capacidade de compreensão dessas construções políticas que mostra, por um lado, um grupo religioso... Qual foi a pergunta que eu te fiz, professor? E por outro, um grupo religioso e político, mas com diferentes... Qual foi a pergunta que eu te fiz, professor João? Aí é difícil o entendimento. Professor João, qual foi a pergunta? O povo palestino, ele quer se livrar de Israel. Professor João entende que o Hamas representa os anseios. Qual é o anseio principal? Da casa, do território. Isso é algo que mexe com a cultura. Professor João... Como que alguém que nasceu no território palestino, por exemplo, vai sair de lá para ser colocado em outro lugar, sendo Professor que toda João, a sua matriz cultural, só toda a sua base Professor João, vai sendo constituída. Acho que o senhor esqueceu qual foi a pergunta que eu te fiz. Com base em que o senhor diz que o Hamas representa os anseios do povo palestino, considerando que eles
chegaram ao poder por meio de uma ditadura. E segundo, se eles representam os anseios do povo palestino, por que eles não disputaram as eleições e chegaram ao poder? O senhor não respondeu essa minha pergunta. Houve um golpe justamente porque parte das organizações palestinas, num determinado período, estava com um acordo com Israel, e isso, do ponto de vista global, gerou um conflito entre os palestinos e o seu próprio governo. Agora, o que os Estados Unidos e Israel sempre fizeram? Tentaram desestruturar politicamente a Palestina. Eles não querem ter que dividir território com a Palestina, isso é muito claro. Agora, quando a gente percebe que os palestinos sofrem, eles não sofrem mais na mão do Hamas, eles sofrem principalmente porque foi criado um Estado de maneira unilateral, sem a mínima possibilidade de discurso democrático. Professor, o Hamas, na sua opinião, é um grupo terrorista? Eu não considero, assim como a ONU não considera o grupo Hamas um grupo terrorista, eu também não considero. Considero que existem ações extremistas que respondem a ações extremistas de Israel. Eu não gostaria que essa guerra permanecesse, assim como eu não gostaria que tivesse, por exemplo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas são elementos de disputa de poder global que nós estamos verificando que está mexendo com a geopolítica mundial. Quem é mais terrorista, na sua opinião, o Hamas ou os bolsonaristas? Não, acho que não dá para fazer essa analogia, sabe? Porque são elementos de disputa muito forte. Por exemplo, quando nós estamos falando de um povo muçulmano, ele é um povo que defende a sua religião de uma maneira até antagônica, ou seja, é tudo ou nada. E aí não é o mesmo caso que nós estamos tratando São aqui. Contextos diferentes. São contextos então. muito diferentes. O professor João, é o seguinte, o Hamas, ele assassina gays, ele oprime mulheres, e ele é racista, e ele é antidemocrático. Inclusive, eles governam hoje mediante uma ditadura. O senhor não acha que é contraditório para um homem como o senhor, que diz defender todos esses valores contrapostos ao que eu falei agora, apoiar esse grupo terrorista? Como eu disse, as ações violentas que esses determinados grupos praticam, eles são péssimos, assim como a ação violenta que o Estado de Israel pratica também é péssima. No mundo inteiro a gente vê diversos grupos dando resposta a ações que determinados governos têm. Por exemplo, quando a gente teve aqui em Goiás a ocupação do Parque Oeste Industrial, ali foi uma zona de guerra, foi uma desocupação das pessoas que estavam ocupando território. Só que isso foi feito de maneira militar pelo Estado, retirando as pessoas dali. Houve pessoas que foram mortas ali naquele caso. Nem por isso a gente concorda com qualquer tipo de ação violenta, mas nas circunstâncias globais que a gente vê, em que os povos palestinos foi retirado das suas casas a partir de 1948, foi retirado do seu território e nem sequer foi recompensado por nada, isso aí é ultrajante para alguém que está perdendo ali a sua casa, está perdendo o seu espaço, está perdendo o seu lugar. Agora, de fato, eu não concordo com nenhuma prática violenta. E não é isso que nós estamos debatendo aqui. O que nós estamos debatendo aqui a nível global, essa disputa de poder entre o Estado de Israel e a Palestina, ela tem dos dois lados ações violentas. Ok, vamos lá então, vamos avançar. Um grande abraço para a Ângela Aparecida, que nos acompanha na Suíça. Muito obrigado pela audiência. Sem citar o grupo terrorista Hamas, o PT divulgou no fim de semana uma nota em que manifestou preocupação com a recente escalada de violência envolvendo palestinos e israelenses. No texto, o partido de Lula diz ainda condenar todo e qualquer ato de violência envolvendo palestinos e israelenses e afirma que só há um caminho para a paz, com a garantia de 2 estados, um palestino e um israelense, o cumprimento dos acordos de Oslo, que completam 30 anos em 2023, e o cumprimento das resoluções da ONU. A nota é assinada pela presidente do PT, a deputada Gleice Hoffmann. Osés Varão, qual a sua análise sobre a nota do PT? Rafael, essa situação, essa tragédia, na verdade, ela nos permite perceber com muita clareza a real natureza do pensamento esquerdista, da visão esquerdista. Eles são cínicos, hipócritas, mentirosos e desumanos. Tudo que eles fazem, Rafael, é visando a ocupação do poder,
Apenas isso. Os discursos, as narrativas, a divisão da sociedade em classes. Eles fingem apoiar as mulheres, os gays, os negros, eles não têm compromisso real com essas pessoas. Tanto que o Hamas assassina gays, é racista, oprime mulheres e faz uso de uma ditadura que oprime o seu povo, e eles estão aqui aplaudindo, defendendo, fazendo parceria. Mas a nota não condena o terrorismo? Rafael, a nota do PT? Rafael, essa nota aí, você já viu falar naquela, para inglês ver? Se você ler as entrelinhas da nota, você vai perceber que em nenhum momento eles citam o Hamas ou usam a palavra terrorismo. Não vão usar. Por quê? Porque o Hamas é internacionalmente parceiro do PT. Você que viu as monstruosidades que eles fizeram nesse fim de semana, as atrocidades que eles fizeram nesse fim de semana, você entenda que isso aí é parte da mesma patota do PT, dessa turma criminosa. E você vê aqui, olha só que absurdo, esquerdista chamando pessoas que depredaram a Praça dos Três Poderes de terroristas. Tem vários meses que eles estão chamando as pessoas que depredaram a Praça dos Três Poderes de terroristas. E aí eles vêm aqui agora dizer para você que tem acompanhado na televisão, principalmente nas redes sociais, porque boa parte das cenas graves você não vê na TV, você vê nas redes sociais. Você que tem acompanhado isso e vendo essa passação de pano criminosa do PT e da esquerda brasileira a esse terrorismo, evidencia a verdadeira face dessa turma. São terroristas criminosos. Rafael, essa mesma turma aí, que diz que o Hamas não é terrorista, também disse que o Cesare Battisti não era terrorista. Essa mesma turma. Eles não têm noção de nada. Não, padecem de disfunção cognitiva, no mínimo, se não forem criminosos. Né? É a mesma turma que diz que o Cesare Battisti não era terrorista, depois ele voltou para a Itália e reconheceu que era, aqui protegeu o terrorista. É a mesma turma que diz que o impeachment da Dilma foi golpe. Como é que você acredita numa turma dessa? E agora, diante do que os nossos olhos estão vendo, não são terroristas, são oprimidos. Quando, na verdade, como eu disse aqui, você que tem a oportunidade, estude, ouça o outro lado. Eu duvido se o professor João Coelho teve cuidado, zelo de ouvir o outro lado, ouvir a outra história, ouvir o lado de Israel. Duvido. Certo? Ele saberia, eu acho muito bom. Saberia que o povo palestino hoje é escravizado, é oprimido pelo Hamas por meio de uma ditadura. E o que nós queremos é que eles sejam libertos. Nós queremos que os palestinos tenham um Estado próprio, uma nação própria, território próprio. Israel, inclusive, trabalha para isso. Quem trabalha contra a implantação de um Estado palestino é o Hamas. Por quê? Porque eles condicionam a existência de um Estado palestino à inexistência de um Estado de Israel. Israel não faz isso. Israel concorda que haja a existência de um Estado palestino, já agiu inclusive nessa direção, já adotou medidas nessa direção. Agora, o Hamas não aceita a existência do Estado de Israel. Como é que você vai conseguir construir a paz ou a pacificação com um grupo criminoso e terrorista como esse? Na verdade, a gente vê um debate do Oséias, né? Ele ficando bem nervoso quando ele fala essas horas. Indignado. Isso, indignado. Com muita testosterona. Ainda Mas mais a questão... ainda mais com o seu cinismo e com a sua cara de pau. A questão é o seguinte, em nenhum momento aqui eu estou dizendo da desmoralização da direita, nem tudo que a direita fez, por exemplo, inclusive dizer que ia metralhar a petralhada, que era o discurso, por exemplo, inclusive do Bolsonaro. Isso é terrorismo, né? E aí, você vem dizer aqui esquerdalha, tentar... Eu não usei esse termo não, professor. Seja correto. Tentar desmoralizar a esquerda. Mas a verdade é que você também quer um discurso único. E aí, com esse discurso único, as pessoas não conseguem ver a complexidade global da divisão política que acontece no Oriente Médio. E nós estamos falando ali de um lugar de conflito, né, que é o Crescente Fértil no Oriente Médio, que há mais de 2000 anos tem conflitos por causa de religião. Aí você vem me dizer que o Estado de Israel tenta construir a paz ocupando a terra que era dos palestinos. Basta a pessoa em casa fazer uma pesquisa.
Estado de Israel em 1948, Estado de Israel agora. O que a gente percebe ali é uma tentativa muito vitoriosa do Estado de Israel de ocupar a terra, retirar os palestinos e colocá-los à margem. Se isso acontecesse em qualquer outro lugar, você acha que as respostas seriam como? Você acha que a população ficaria de maneira pacífica com relação a isso que acontece? Não ficaria. Então, assim, não adianta xingar a esquerda, não adianta xingar esse debate, não adianta tentar desmoralizar a partir dessas adjetivações. O que nós estamos discutindo aqui tem algo muito mais complexo para ser debatido, que é o Estado de Israel tenta tomar terras do povo palestino. E isso não é de agora. Muito bem, mais um elemento para o nosso debate. O PCO, Partido da Causa Operária de extrema esquerda, comemorou os ataques terroristas do Hamas contra Israel. Em publicação nas redes sociais, a legenda de Rui Costa Pimenta afirmou que o sábado, marcado pelo maior ataque terrorista sofrido por Israel, foi histórico, não só para o povo palestino, mas para todos que querem ver o mundo livre da opressão, da tirania e do terrorismo. Disse que o Hamas acendeu a chama da resistência contra o Estado terrorista e fictício de Israel e oferece todo o apoio ao Hamas e ao fim de Israel. O PCO seguiu o mesmo posicionamento do grupo libanês, o Hezbollah, e do regime iraniano, que também aplaudiram os ataques terroristas do Hamas. PCO, professor, ele acerta ou erra com esse posicionamento? O PCO ele não faz parte da base do governo, né, do governo Lula. Ultimamente o PCO ele está extremamente isolado do ponto de vista político. Acredito que ele não tem um alinhamento ideológico direto com o Hamas, mas apoiou a ofensiva. Essa ofensiva aconteceu no momento histórico, depois de 50 anos da Guerra dos 6 Dias. E essa Guerra dos 6 Dias, Israel conseguiu controlar parte de um território que era do Egito. E aí o Egito, se não me engano, 1996, decidiu aceitar que o Estado de Israel existisse em troca da devolução desse território. Então, é um conflito que a gente percebe as proporções. As proporções são tão grandes que o Estado de Israel chegou a entrar em conflito justamente com o Egito. E o Egito só deu reconhecimento do Estado de Israel quando o Israel fez a devolução de um território para o Egito. Então, assim, são muitas complexidades. Eu acredito que o PCO tem a sua legitimidade para apoiar ou não apoiar o grupo que quiser, de acordo com a sua plataforma política. E acho que, assim, a Gleisi Hoffmann, a dirigente do PT, ela acertou em falar sobre estratégias de paz. E acredito que o fato do Brasil estar presente na ONU como conselheira da ONU, o Brasil ele demonstra que é uma peça importantíssima nessa construção da diplomacia e da democracia e da participação, né, de países antigamente chamados de emergentes, mas hoje chamamos de participação de países sul-global. Ou seja, países que antes estavam em crescimento econômico, que antes eram chamados de subdesenvolvidos, agora estão se chamando sul-global, ou seja, estão participando mais das decisões globais que antes eram principalmente da União Europeia e dos Rafael, Estados Unidos. Pois não, eu fiquei curioso aqui e queria fazer uma pergunta para o professor João Coelho. O senhor disse que precisa caminhar em direção à paz, à pacificação, isso inclusive é o discurso do Lula e da Gleisi Hoffmann. Como é possível construir a pacificação com um dos lados só admitindo a hipótese da destruição total do outro? Como é que é possível construir essa pacificação? Em inúmeras guerras, isso também foi declarado, né? Jamais vai acontecer a possibilidade de paz. Só que o Estado de Israel ele tem que abrir também a possibilidade de negociações. E é isso que a gente não vê de maneira eficiente. O que é a Cisjordânia, professor? O que é a Cisjordânia? Professor, o que é a Cisjordânia? Uma das questões que são importantíssimas agora seria o Estado de Israel devolver parte do território que antes eram constituídos, que foi roubado da Palestina. O que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza? Então, o que nós temos que entender aqui, é que aquele movimento,
Aquele grupo que hoje ele tenta corresponder e tentam disputar o poder naquela região, ele não está agindo de maneira aleatória. Ele está agindo de acordo com as circunstâncias. O que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza, se não uma concessão já feita por Israel? Uma concessão como? Se em 1948 o território é praticamente dos palestinos. Você acabou de falar. Concessão como? Você acabou de falar. Você acabou. Professor, vamos lá. Existiu o Estado de Israel antes de 48? Existiu o Estado palestino antes de 48? Claro que não. O Estado constituído não, mas existiu o povo palestino. Tenha o povo dó, palestino. Tenha dó. Ah, não existia então Tenha o povo palestino antes de 48? Você perguntou o Estado. Eles não foram retirados então? Você perguntou o Estado. Então. Olha só, ele não quis responder o que é a Cisjordânia e o que é a faixa de Gaza. Eu já disse agora há pouco, é porque ele tergiversa. Olha só, o Estado de Israel, primeiro é o seguinte, gente, vamos colocar os pingos nos is aqui. Como foi que Israel ocupou aquele território ali depois da Segunda Guerra Mundial? Ele diz que Israel invadiu, na verdade não é bem assim. Israel foi comprando terras depois da Segunda Guerra Mundial naquele território e conseguiu ocupar uma parte do território pequena depois da Segunda Guerra Mundial. Aí, os países vizinhos, contrários à implantação do Estado de Israel, olha, eu repito, as terras foram compradas, não foram invadidas. Isso no começo. Os estados em volta... No começo e depois? É isso que eu vou explicar agora, se o senhor deixar. Tá, eu deixo. Como o Israel fundou o seu estado ali em terras compradas, estados vizinhos que não queriam, que não admitiam a implantação do Estado de Israel, tentaram, unidos, invadir Israel e extirpar, acabar com o Estado de Israel. Israel reagiu, ocupou outros territórios e venceu a guerra. Foi isso que aconteceu. De lá para cá, o que o Estado de Israel fez no sentido de contemporizar, de construir um ambiente de pacificação? Toda a Cisjordânia, que é um território gigantesco, Israel começou um processo de transição, de transmissão para a autoridade palestina, junto com a faixa de Gaza. Israel retirou todos os israelenses da faixa de Gaza, justamente para que se iniciasse esse processo de pacificação, admitindo a possibilidade da construção de um Estado palestino. É isso que foi por esta razão que surgiu a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Iniciativa de Israel rumo à pacificação. Onde é que a coisa esbarra? No Hamas. O povo palestino, na sua maioria, inclusive, deseja esse processo de pacificação. É por essa razão que o Hamas chegou ao poder por meio de uma ditadura, não foi por meio do povo. E o Hamas, em seu estatuto, tem como meta fundamental, não é construir a paz, não é construir um território palestino. Este não é o objetivo fundamental do Hamas no seu estatuto. O objetivo fundamental deles é extirpar, acabar com o Estado de Israel. E o doutor João Coelho, o professor João Coelho, diz que eles têm que construir, que pacificar com o Hamas, o grupo terrorista. Isso, na minha visão, é asqueroso, no mínimo. Participações do nosso público no 62 99 311 53 27, também pelo nosso YouTube. Que vergonha, bolsonaristas usando a desgraça alheia dos palestinos e israelenses para atingir o PT. Rafael, a direita prega que é contra a invasão de terras, mas invadir e matar palestinos pode? A carapuça da direita caindo a cada dia. Fernando fazendo esse questionamento para você, Oséias. Pois é, né, Rafael? Eu acho que eu respondi isso, Rafael, na última manifestação que eu fiz aqui, quando eu expliquei como se deu o processo de ocupação da Palestina pelos judeus. Eles não invadiram, eles compraram. Vamos deixar bem claro, é porque a esquerda não conta isso para você, o jornalismo profissional brasileiro não conta isso para você, tá? Eles são parciais. Os jornalistas brasileiros, na sua grande maioria hoje, os grandes veículos de comunicação, estão chamando pessoas que depredam patrimônio público em Brasília de terroristas e chamando terroristas do Hamas de militantes, para você ver o nível de desinformação ao qual você está submetido. Então, se você quer saber da verdade, não se informe pela grande mídia, estude, procure conhecer os dois lados da história, conheça judeus que contem a sua história, conheça palestinos que contem a sua história, não forme a sua opinião por meio da grande imprensa e da grande mídia. Mais participações. Rafael, o incrível, o que me deixa estarrecido é ver o professor da esquerda justificar os ataques
e matando inocentes. Justificar que é por causa que Israel invadiu as terras dos palestinos. Não vejo na esquerda se solidarizar com as mortes dos inocentes, professor João Coelho. Paulo Sérgio. Não, eu me solidarizo com a morte dos inocentes. Não dá para a gente ser idealista aqui de achar que uma guerra como essa, ela não tenha violência ou coisa desse tipo. Infelizmente, acontece e pessoas civis estão morrendo nessa guerra e que tem uma explicação histórica para que isso esteja acontecendo, né? Infelizmente, nós temos que sim buscar a paz entre esses dois grupos. Na verdade, o Estado de Israel está constituído e a Palestina, ela até hoje não se constituiu como Estado independente e unificado. E eu não gostaria aqui, em nenhum momento, de dizer que deveria ter atos como esse para garantir a possibilidade de ter seu território novamente. Mas não dá para a gente ser idealista de achar que se alguém teve sua terra tomada, se alguém teve o seu Estado invadido, se alguém teve qualquer tipo de ofensa, ela não vai responder na mesma moeda. Ô, Rafael, então, essa é a questão. Me permita reiterar mais uma vez aqui um ponto. 30 segundos para a gente dar mais espaço para o público. O professor João fica batendo na tecla como se o problema com o Hamas fosse uma disputa por território. E não é. Ah, não. Tanto que... Não. Houve uma diminuição do território de lá para cá. O Hamas... Rafael, por favor, garanta a minha palavra. 30 segundos para a gente dar mais espaço ao público. Tanto não é uma questão de território que Israel cedeu a Cisjordânia, depois de ocupada por Israel, cedeu a Cisjordânia, cedeu a faixa de Gaza para eles. A disputa não é por território, a disputa é para acabar, para extinguir o Estado de Israel. É olhando nessa perspectiva que você vai entender realmente o que está acontecendo. Olha só, Rafael, tem um vídeo do deputado Bolsonaro, na época, apoiando o aborto até os 8 meses. Vilmar, vocês têm conhecimento dessa notícia? Sim, acho que era Ele apoiava o aborto 96. Ou não? Acho que era 1996. Hoje ele mudou ou não? Ele se declarou depois contrário, mas naquele período, naquela época, ele fez uma declaração pública dizendo que era favorável ao aborto. E eu que já fui a favor do socialismo, Rafael. Você acha que é pior? Não, eu estou querendo dizer o seguinte, olha o quanto a gente melhora na vida, né? É só isso, a gente melhora ao longo do tempo. Não adianta vocês aceitam que melhore tudo. Não adianta você Vocês querer... da direita aceitam que melhore tudo, menos que o Lula tenha melhorado, menos que o PIB do país tenha melhorado, menos que com o PT o país está sendo muito melhor governado do que com o Bolsonaro. O que o Lula fez para o PIB melhorar, professor? Nossa, nós estamos vendo aí um PIB de 3%. Não, estou perguntando o que ele fez. Não, eu acho muito engraçado, porque todas as vezes que o Lula assume o governo, o PIB aumenta, o desemprego cai, e aí todos dizem que é sorte. É sorte. Agora, os livros de economia vão ter que ensinar como que é essa sorte do Lula. Como que ele faz para ter tanta sorte. O senhor não vai responder minha pergunta, Desde não, o início do governo, a gente está... Primeiro, o equilíbrio, né? Equilíbrio emocional. Porque o Bolsonaro, acho que ele não passaria nem no exame psicotécnico, né? Justamente porque ele desestimula a economia agindo de uma maneira completamente doida, né? Leviana. O senhor acha que o Bolsonaro é doido, então, para não passar no teste psicotécnico? E não é por causa... É simplesmente que ele é um inimigo Professor, político. O senhor acha que o Bolsonaro é doido? Eu acho que o Bolsonaro tem sérios problemas. Senão não falaria certas coisas que Então a única coisa que o senhor tem para falar que o Lula fez para melhorar a economia do Brasil é porque ele não é doido igual o Bolsonaro. Não, houve uma mudança, uma reversão econômica, houve um pacote de desenvolvimento econômico, houve um conjunto de fatores, né, que fizeram a inflação reduzir. O que contém nesses fatores e nesse pacote, professor reduzir, inclusive... O senhor está usando termos genéricos, seja objetivo. Inclusive, olha, o senhor tem a oportunidade... 400... O senhor tem a oportunidade de mostrar para o público da TBC 400... as maravilhas que o Lula fez. O senhor está falando que ele fez um pacote, que ele fez não sei o quê. Seja objetivo, professor. Fale exatamente o que ele fez. Quando a gente fala do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, nós estamos falando justamente dessas mudanças econômicas, nessas intervenções. Pois é, mas o PAC vai ser começado a implementar agora. Eu estou me referindo aos resultados positivos dos 10 primeiros meses que o senhor está citando. Então, o PAC pode garantir minha palavra ou o senhor vai ficar só interrompendo a fim de... Palavra ao professor, 30 segundos para a gente fechar, porque a gente está na hora do público, na hora das participações. O Brasil entrou numa nova estabilidade, uma estabilidade econômica em que a palavra do presidente ela é garantida. Ele não fica criando confusões
e houve uma série de investimentos, inclusive até aqui no estado de Goiás com relação ao agronegócio, que estimularam a economia. Houve uma redução da inflação, houve uma diminuição do desemprego a níveis, desde 2015, a gente está no menor patamar de desemprego e uma previsão de PIB de 3%. Só mais ou menos 5 países estão alcançando um PIB dessa natureza. O ano passado foi também 3%. Né? Mas o que nós estamos vendo agora, nesse ano, é que o governo Lula tem 9 meses. 9 meses. E 9 meses de gestão já suficiente, 10 meses de gestão já suficiente para haver uma estabilidade econômica. Por vias liberais e não por vias de outra natureza. Você sabe por que ele não conseguiu falar para você o que o Lula fez? Ele começou a falar dos resultados novamente, você viu? É porque é o seguinte, com 10 meses de governo, não dá para um governo mostrar que veio do ponto de vista econômico. Nos 10 primeiros meses de governo, você, na verdade, colhe os frutos do governo anterior. Basta você ver, por exemplo, o PIB do primeiro trimestre. O PIB do primeiro trimestre cresceu muito por causa do agronegócio. Só que o agronegócio que repercutiu no PIB do Lula é fruto do governo Bolsonaro. Ok. Mais participações, Rafael e todos da bancada. Antes de tudo, é necessário conhecer a história da região. Sempre houve guerras nessa região. Antes de tudo, qualquer guerra só existe por questões ideológicas e burocráticas. Desde a formação do Estado de Israel em 1948 por uma questão de compensação aos judeus devido ao holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial. Agora, defender ideologias terroristas e apoiar conflitos é, no mínimo, uma agressão à soberania de qualquer país. Concordo plenamente com Oséias e seus argumentos. Geraldo de Trindade. Obrigado, Geraldo de Trindade. Vamos seguindo aqui, para a gente valorizar a nossa produção, né? Já foi quase Andressa Calassi, Fernando Couto, vamos lá. O domingo, esse assunto é bom também. Daqui a pouco eu quero perguntar, eu quero segurar a audiência agora, por quê? A esquerda é a favor da descriminalização da maconha. A direita é contra. A esquerda é a favor da descriminalização do aborto. A direita é contra, né? Então vamos falar justamente sobre essa questão, porque domingo foi marcado pela realização da marcha contra a descriminalização do aborto em várias regiões do país. Em Goiânia, a caminhada pela vida e contra o aborto foi organizada pela Arquidiocese da capital. A caminhada saiu da Praça Tamandaré e percorreu algumas ruas da cidade. Centenas de pessoas participaram do movimento. Em Brasília, a caminhada contra o aborto foi realizada na esplanada dos Ministérios. Em Belo Horizonte, a marcha contra a descriminalização do aborto foi realizada na Praça da Liberdade. Contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um tempo atrás, professor João Coelho, o PT não gostava muito de tocar nessa questão de aborto, de descriminalização das drogas, até porque existia um pessoal que fazia oposição ao próprio PT. Com isso, o PT se rendeu às pautas de uma esquerda mais radical, mais engajada? Qual a sua visão, professor? Na minha visão, essa demanda ela surge também em outros países, assim como ela chega um pouco atrasada aqui no Brasil, né? A gente fala de esse debate aconteceu na Itália na década de 70, nos Estados Unidos na década de 60, 1960. Então, assim, são países desenvolvidos que já debateram essas questões, inclusive a legalização, né, do aborto, e não houve, naquele momento, a criminalização do aborto, né? O que está se discutindo no STF é a pauta da descriminalização do aborto. E aí, são pautas da sociedade civil. Agora, o Barroso, que assumiu como presidente do STF, ele disse que não vai pautar mais a questão do aborto num tempo recente, porque ele acredita que é necessário haver um debate muito maior pela sociedade. E eu não discordo das manifestações que as pessoas queiram fazer, são manifestações públicas, e eu acho que todos têm direito de manifestar. Pacíficas também, né, professor? Sim. Pacíficas. Oséias, sobre a questão do aborto. Essas marchas são importantes? Não são? O STF já recuou? Rafael, eu sempre defendo que a manifestação pacífica deve ser livre, né?
Então, por mais que eu ache absurdo, ridículo até, essas manifestações pela descriminalização da maconha, né, eu entendo que eles têm o direito de fazer, e nós temos o direito de criticá-los, de ridicularizá-los, inclusive, né? Pessoas que defendem a descriminalização das drogas é porque nunca teve um filho escravo das drogas. Eu tenho certeza absoluta disso. A gente está falando agora do aborto. Isso. Mas você até me permite, até para você comentar com mais propriedade, porque ontem em Goiânia foi também realizada essa marcha da maconha. Os participantes iniciaram o percurso pelas ruas do centro de Goiânia e eles fizeram concentração na Praça Universitária e seguiram pelo centro da capital. Segundo os organizadores, a Marcha da Maconha tem o objetivo de conscientizar e ampliar o debate sobre a descriminalização e a legalização da planta no país. Além da marcha, eles realizam debates e eventos culturais. Participaram da manifestação ativistas, mães de pacientes que fazem uso da maconha medicinal, além de entusiastas que buscam modificar as leis para que a posse e o uso da cannabis não seja mais crime no país, Oséias. Rafael, em relação ao posicionamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o assunto ainda não está devidamente amadurecido na sociedade brasileira e, portanto, ele não vai pautar por enquanto, eu quero fazer uma denúncia aqui. Essa fala dele esconde um crime, na minha visão, que é o Supremo Tribunal Federal achar que tem o direito de legislar sobre este assunto se o assunto estiver maduro. A gente não percebeu o que ele está dizendo. Se é crime, Né? qual a legislação? Então, ele, crime que ele incorre? ele está cometendo um crime. Qual quando crime? rasga a Constituição Federal Qual crime, e Oséias? assume para si, contra a Constituição Federal, a responsabilidade de legislar, desde que o assunto esteja devidamente amadurecido na sociedade brasileira. Não compete ao Supremo Tribunal Federal legislar. Isso precisa parar, isso está desestabilizando a democracia brasileira. Eu concordo que qualquer assunto deve ser discutido e pode ser discutido, mas dentro do parlamento por meio dos representantes do povo, e assim que se faz de uma democracia. Isso precisa parar no Brasil, eles estão afundando a democracia brasileira com esse tipo de ação, com esse tipo de atitude. Muito bem, vamos lá que tá bombando o nosso YouTube. A gente pode chegar a números extraordinários mais uma vez, porque a repórter Jaque Moura, agora ela gosta de ser chamada de Jaque Moura, é isso? Não é Jaqueline Moura, mas não. A gente respeita muito, é uma grande profissional. Ela foi às ruas de Goiânia saber da população o seguinte: você é a favor, você em casa, é a favor também da legalização da maconha? Pode fumar à vontade? Qual a sua visão? A senhora é a favor da legalização da maconha no Brasil? Não. Que não gosto, não acho certo. Contra. Totalmente. Tanto que a droga destrói as famílias. Você me apertou, hein? Olha, eu não pensei profundamente nisso não, mas assim, eu acho que é um problema que a sociedade tem que discutir mais seriamente. Da forma que está, não dá, né? A gente tem várias vertentes aí nesse sentido. Eu acho que tem que ampliar mais o debate. Você é a favor da legalização da maconha no Brasil? Extremamente a favor. Porque vai coibir maus policiais, maus políticos, entendeu? Que se aproveita disso, da mentira da ilegalidade, né? Que é mais fácil comprar do que comprar pão, todo mundo sabe. E o caminho é legalizar mesmo. Onde as coisas funcionam, legalizaram. É algo muito controverso, não é? Porque dentro da área da saúde, a gente sabe também dos efeitos que tem positivos em alguns casos, quando indicado, né, pela parte médica, mas também o uso descomedido, como está sendo feito, pode levar muito prejuízo. Eu penso assim que isso acaba influenciando jovens a ir mais para se afundar em drogas e em outras. Seria uma forma de viciar mais pessoas, né? Então acredito que não concordo. Eu acho que está errado. Tá aí a opinião do povo, a gente já tem a opinião dos nossos Rafael, debatedores. Olha Pois só, não. eu quero destacar uma questão aqui muito importante sobre o que está acontecendo, de maneira geral, inclusive. Quase todas as pautas
defendidas com unhas e dentes pelos progressistas brasileiros são pautas importadas, ou da Europa ou dos Estados Unidos. O que nós estamos vendo hoje é um verdadeiro processo de colonização cultural. Não é o povo brasileiro que tem essas demandas, Rafael. Não é o povo brasileiro que quer descriminalizar o aborto. Não é o povo brasileiro que quer descriminalizar as drogas. Não é. São pautas da esquerda a nível mundial que eles importam dos países de primeiro mundo para cá, nos transformando, portanto, numa verdadeira colônia cultural. Professor. Olha, tem alguns grupos que são muito interessantes, né? Tem um grupo chamado Mães de Cannabis, que são mães que elas se organizaram numa associação para buscar políticas públicas que favoreçam o uso, por exemplo, de canabidiol, o uso de medicamento. Também nós temos outros exemplos, como de associações que fazem pesquisa usando a questão da cannabis, né? Nós temos também as universidades que começaram também a desenvolver mais pesquisas sobre o uso progressivo de cannabis. O que nós estamos falando aqui é que a planta em si, a maconha em si, ela não vicia. Aqui é bem claro, nós temos diversas pesquisas que mostram que a dependência ela pode vir de outras formas, mas não química. O que nós estamos querendo mostrar é que as pessoas que estão na pauta defendendo a legalização do uso de cannabis, não é só uma legalização do ponto de vista de comprar de traficante, não. Nós temos aqui Canadá, que você compra em farmácia, Uruguai, que você compra em farmácia, Estados Unidos, que você compra o remédio na farmácia. Eles não tratam mais como droga, e sim como medicamento. Okay. E nesse ponto, as pessoas que estão lá defendendo a legalização estão defendendo a parte medicamentosa também. Ok. Rafael, vamos fazer um giro rápido aqui, Oséias. É só para esclarecer um ponto aqui, Rafael. Essa historinha fiada aí de que eles estão lutando pela legalização do canabidiol para fins médicos, isso aí é uma conversa sem vergonha. Então só você sabe, né, Oséias? Olha só, sabe qual que é a verdade? Alguém aqui acredita que é proibido usar drogas para combater algum tipo de doença? Por que a farmácia chama drogaria, gente? Porque tudo ali é droga. Ninguém proíbe o uso de drogas para combater qualquer doença, gente. Só que para a droga ser usada, ela tem que ser aprovada pelos organismos competentes. É só isso. Esse discursinho aí é só para inglês ver. É a burocracia, então. É a burocracia. Claro. Vamos lá, então. Olha só, o Ministério da Saúde afastou o diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, Andrei Lemos, responsável pelo evento polêmico com uma performance erótica. Esses vídeos, eles rodaram as redes sociais e ainda percorrem. O anúncio foi feito pela ministra Nízia Trindade em um vídeo divulgado nas redes sociais. Nízia afirmou que a pasta criou uma curadoria para evitar que circunstâncias semelhantes ocorram nos próximos eventos. Ela também se desculpou e disse que foi surpreendida pelo episódio. É inacreditável, não sei se o professor concorda, que isso tenha acontecido. Não é possível. Eu nunca vi nada igual. E nós que temos uma responsabilidade muito grande com a informação, a gente fica checando, né, Andressa? Andressa, Fernando Couto, nossa produção, será que isso é verdade? Será que isso aconteceu? E no primeiro momento nem coloquei no ar. Eu falei assim, de repente, é algum outro vídeo, alguma situação, mas aconteceu mesmo. Que erro foi esse, professor? Todos os eventos, principalmente do Ministério da Saúde e outros estados também, criam-se protocolo de apresentação. Realmente, assim como a ministra, a Silveira, ela foi bem clara, né? Ocorreu um erro, a pessoa que colocou essa participação, entre aspas, artística, foi uma apresentação equivocada. O governo federal ele não pode criar investimentos nesse tipo de apresentação porque existe um protocolo de eventos que deve ser seguido. E não foi o que aconteceu no dia, né? Essa pessoa que estava lá no Ministério da Saúde, ela ainda tinha sido indicada ainda desde o governo anterior. E ela foi afastada, prontamente afastada, e eu estou aqui com clareza para dizer que eu não concordei com a apresentação. Acho que as apresentações do Ministério da Saúde devem continuar seguindo um protocolo e a curadoria para esses determinados eventos de apresentações culturais
tem que ter um edital muito claro sobre qual tipo de apresentação, sobre a intervenção que a pessoa vai fazer e como isso vai, de fato, acrescentar no público brasileiro. Oséias, age certo a ministra? Olha só, se você não assistiu esse vídeo ainda, tentando observar o detalhe que eu vou te mostrar aqui agora, assista novamente. É sofrido assistir isso, que eu também tive a mesma dúvida sua, Rafael. Eu achei assim tão absurdo que eu fiquei achando que não era verdade. E depois fui investigar e descobri que era. E tem um detalhe nesse vídeo que ninguém está falando, Rafael. Como é que está o público? O público está horrorizado, né? O público que está ali, centenas de pessoas, e está horrorizada com o que está acontecendo, não é, professor? Sim. Não. Não, senhor. O público está aplaudindo efusivamente. O que isso nos revela? A verdadeira face da esquerda progressista brasileira que eles tentam esconder de você. Eles amam esse tipo de excrescência. Eles vivem em função disto. Agora, por que a ministra veio a público dizer que não era a favor, que foi um absurdo? Por que ela veio? Porque ela acredita mesmo nesta fala? Não. É porque houve uma repercussão tremendamente negativa, começou a desgastar o governo e eles fingiram que não tinha nada a ver com essa história, que não vamos permitir mais que aconteça. Mas essa é a verdadeira face da esquerda progressista brasileira. Reveja o vídeo e veja as centenas de pessoas ali, o que eles estão fazendo? Eles estão aplaudindo. Ok, vamos lá. Um levantamento do jornal O Globo mostra que o presidente Lula gastou ao menos 45 milhões de reais com viagens internacionais desde o início do ano. Os custos incluem hospedagens e diárias pagas às comitivas que acompanharam Lula, além de despesas extras não previstas inicialmente e que somaram 16,6 milhões de reais. Desde o início de seu terceiro mandato, Lula visitou 21 países. A viagem mais cara foi para a China, com um gasto total de 6,7 milhões de reais. Esses gastos são normais ou são exagerados? Eu preciso de 30 segundos de cada um, professor. Acho que esses gastos foram condizentes com toda a participação política e a representação que o Brasil teve no G20, com o BRICS, inclusive com o presidente Lula assumindo aqui o Mercosul, como presidente do Mercosul. Ou seja, o Brasil voltou a ter soberania e participação internacional. O Lula está sendo convidado para diversos eventos e, como presidente da República, ele deve sim comparecer. Infelizmente, assim, o governo anterior fez muitos eventos como esse, só que não tinha a mesma representação política que o Lula tem. Osés Varão. 40 milhões, Rafael? 40 e pelo menos 45 milhões. 40 milhões para o Lula ficar fugindo do povo brasileiro, né? Veja quantas viagens o Lula fez pelo Brasil e veja quantas ele fez pelo mundo e você saberá que, na verdade, esse dinheiro está sendo gasto para o Lula não ter que encarar a verdade, a realidade. Ele não consegue andar no meio do povo brasileiro. Ele só vai em eventos protegidos. A última vez que ele foi no velório do Pelé e foi chamado de Lula ladrão. Ficou traumatizado e não quer mais andar no meio do povo brasileiro. Ok. Mais uma notícia para a gente fechar. O ex-presidente Bolsonaro recorreu contra a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, que o declarou inelegível. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, vai analisar o recurso inicialmente. Posteriormente, o caso será levado ao Supremo Tribunal Federal. A condenação de Bolsonaro veio após um encontro com embaixadores do Palácio da Alvorada, em julho de 2022, no qual foi acusado de uso indevido dos meios de comunicação. A defesa do ex-presidente contesta a validade da minuta golpista, entre aspas, documento encontrado na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, usado como prova no processo. O TSE já negou um recurso anterior de Bolsonaro, em uma decisão unânime do plenário virtual. Oséias, 30 segundos. Bolsonaro merece ser inelegível ou não? Não. E agora, em relação a esse recurso, se eu pudesse dar um conselho ao Bolsonaro, eu diria, Bolsonaro, não recorra. Não são as leis e não é a Constituição que está delimitando estes julgamentos. Todos nós sabemos qual é o resultado, né? Então, acho que o Bolsonaro está apenas assim, querendo mostrar
que ele está cumprindo todos os procedimentos da legislação brasileira que lhe compete. Mas todos nós sabemos qual é o resultado desse julgamento. Professor João Coelho. O Oséias até agora não mostrou qual foi o crime específico que o STF cometeu ao fazer determinados julgamentos, por exemplo, sobre a questão do aborto. Então, assim, eu gostaria que você depois falasse qual é o crime que o STF comete. A questão é que o TSE colocou o Bolsonaro inelegível a partir de leis, a partir de uma prerrogativa. Então, eu acho que o Bolsonaro tem todo o direito de recorrer e eu acho que o STF tem a condição de julgar procedente ou não esse recurso. Ok. Professor João Coelho, a gente está bem no finalzinho, a gente até já encerrou. Eu te dou 15 segundos e já me despeço de você. Oséias Varão, advogado e ex-vereador, muito obrigado. Rafael, ataque ao Estado Democrático de Direito é crime no Brasil? Não é? Quando você rasga a Constituição Federal todos os dias diante do povo, isso é ataque à democracia brasileira ou não? É crime ou não? Eu acho que não precisava nem explicar isso. Até a próxima, né, gente? É um prazer muito grande estar aqui, Rafael. Professor João Coelho, muito obrigado mais uma vez. Agradeço também, agradeço ao nosso público, agradeço aos comentários. Quem quiser me seguir nas redes sociais, @JoãoCoelho10. Muito bem, obrigado pelo carinho da sua audiência. Pode me seguir também nas redes sociais, @RafaelVasconcelosJor. Oséias, qual é o seu Instagram? @Oséias Varão. Tem um S, com S tem uma letra I no meio do nome, Oséias Varão. Se inscreva no nosso YouTube, daqui a pouco a gente começa a bater, com certeza, veículos gigantes de comunicação, veículos nacionais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.